Prezados amigos do Diálogo Espírita, nosso programa de hoje, numa realização da ADE Paraná, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, traz uma entrevista com o presidente da Federação Espírita do Paraná. Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos do Diálogo Espírita, nós temos a satisfação de receber aqui no nosso programa, no dia de hoje, o presidente da Federação Espírita do Paraná, Adriano Lino Greca. Eu gostaria de, antes de mais nada, dar as boas-vindas do nosso programa e agradecer por ter aceito o nosso convite. Adriano, seja bem-vindo. Muito obrigado, Wilson. Eu é que gostaria de agradecer o convite. É uma satisfação imensa participar deste programa, o Diálogo Espírita. O Adriano Greca é natural de Londrina, nascido a 10 de março de 1969, vinculado ao Centro Espírita Ildefonso Correia de Curitiba, capital do Paraná, e membro do seu Conselho Deliberativo, coordenador de grupos de estudo e expositor da doutrina espírita. Na Federação Espírita do Paraná, exerceu as funções de coordenador do setor de juventudes, do DIG, Departamento de Infância e Juventude, e membro do Departamento de Orientação e Dinamização do Movimento Espírita. É conselheiro, atual presidente da FEP, eleito para o biênio 2016-2017. Profissionalmente, é diretor de empresa que atua na área de locação de equipamentos e construção civil. Meu prezado amigo, eu não tenho certeza, mas acredito que você deve ser talvez o mais jovem presidente da Federação Espírita do Paraná, se não o mais jovem. O que nós podemos esperar de novo, de diferente da gestão Adriano Greca? Wilson, na verdade, nós tivemos na história da Federação Espírita do Paraná, nos idos, se não me falha a memória, na década de 20, a Federação é de 1902. Apenas fazendo uma observação, aproveitando a sua fala. Nós tivemos José Lopes Neto. Este, sim, foi o presidente mais novo da história da Federação. Mas talvez na história recente sejamos um dos mais novos. Mas a nossa gestão é uma gestão de continuidade, até porque fizemos parte na gestão anterior, na condição de vice-presidente do então presidente Luiz Henrique da Silva. Então, queremos dar continuidade ao trabalho que a FEP vem desenvolvendo, mas é natural que cada um que assuma traga o seu jeito de ser, o seu estilo de trabalhar, suas ideias próprias, que também aos poucos nós vamos colocando, apresentando. E eu diria, se pudéssemos falar em algo novo, na verdade também não é novo, porque foi definido pelo Conselho Federativo Estadual no ano de 2013, quando trabalhamos a confecção de um planejamento estratégico para a Federação Espírita do Paraná. Nós definimos uma missão da FEP que fala em relacionamento com o movimento espírita. Então talvez seja essa a ênfase que eu pretenda dar nestes anos que estaremos à frente da FEP. A missão fala que é preciso ter excelência no relacionamento com o movimento espírita. E é isso que nós queremos buscar, através do diálogo, conversando com as pessoas, com os centros espíritas, os presidentes das URES, a ADE, as demais entidades especializadas, a fim de que possamos juntos encontrar aquilo que nos une, aquilo que temos em comum. E é justamente a divulgação da doutrina espírita. E que possamos, então, cada instituição e cada pessoa, apoiando-nos uns nos outros e uns aos outros, fazemos o melhor por essa doutrina maravilhosa que nos une. Isso é fundamental, muito importante. Agora, nosso público telespectador é constituído em grande parte por não espíritas, né? Seria interessante que, além do que você acabou de colocar,
que você falasse um pouco sobre o porquê da existência da federação. Para que ela serve? Porque muita gente não consegue entender o papel dos centros espíritas e da federação. Então, gostaria que você esclarecesse para esse público um pouquinho a respeito. Já no Estatuto da Federação Espírita do Paraná, nós vamos encontrar 3 verbos. Promover, e aí ele está falando de promover a divulgação da doutrina espírita, seu estudo, suas práticas, sua vivência. Então, promover, agregar em torno da instituição as casas espíritas. A FEP tem 113 anos de existência. Foi fundada em 1902 e surgiu justamente da união de grupos espíritas. Então, hoje, a federação tem esse papel agregador. É um trabalho chamado trabalho de unificação, porque agregando as instituições, conversando com elas, orientando, através das inúmeras reuniões realizadas pelo Conselho Federativo Estadual. São reuniões que se dão a cada 4 meses e que ali, então, são deliberados o caminho, né? Os caminhos que nós vamos trilhar, as diretrizes para o movimento espírita estadual. Então, o trabalho da federação é esse trabalho de agregar o movimento espírita. E também nós falamos em três verbos: a promoção, promover, agregar, e vamos falar também dessa necessidade de unir em torno dos mesmos ideais a nossa instituição. Então é esse o trabalho que a federação realiza. Pode parecer... É importante dizer, não é tarefa da federação realizar aquilo que as casas espíritas podem realizar. Isso é muito importante que se diga. Pois é, porque muitas vezes as pessoas confundem as coisas, exatamente distinguir o papel da federação com os centros. Os centros têm palestras, dão passe, cursos, estudos e tal, e a federação tem um papel mais, como se colocou, de agregar, de coordenar todo o movimento, né? Uhum. Mas a federação também tem algumas instituições mais administradas mais diretamente, como o Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, tem alguns educandários, né? E isso se soma a esse trabalho. Por que a federação tem essa atividade um tanto quanto, digamos, diferenciada em relação a essas outras instituições? São os centros espíritas mais essas instituições. Okay. Importante pergunta. É que a federação, historicamente, ela sempre teve uma participação social muito grande. Isso porque, se nós voltarmos ao passado, o Estado não ocupava esses espaços. Então, nós vamos encontrar na história da federação a fundação e a criação de albergues, de casas de apoio e, mais recentemente, ou desde metade do século passado, nós vamos encontrar o Hospital de Psiquiatria Espírita Bom Retiro, que foi criado naquela região, deu nome ao bairro, hoje recentemente foi transferido aqui para a região perto do Avenida das Torres, né? Ali próximo à Avenida das Torres. Então, a federação possui, além do hospital, creches, hoje são 3 creches, e possui também uma escola profissionalizante, a Escola Profissionalizante Maria Ruth Junqueira. Tudo isso está no nosso DNA, se nós pudermos usar esse termo, um termo mais moderno e mais jovem, está na nossa história. Mas todos estes papéis e essas ações sociais desenvolvidas pela federação estão sendo avaliadas constantemente, revistas pelo Conselho, porque hoje as coisas modificaram-se muito. O Estado, ele participa muito mais ativamente e até já não é mais tão favorável à federação, tem se tornado cada vez mais difícil a manutenção dessas atividades. Vou citar o exemplo que aconteceu recentemente com a escola profissionalizante, quando um convênio que nós tínhamos com o Estado, com a prefeitura, foi rompido. Então hoje
a escola atua de forma diferente. Então, isso está na nossa história e em função desse nosso passado. E esse compromisso, mas é também um compromisso que nós temos com a sociedade, Social. de oferecer algo para a sociedade. Por falar em sociedade, nosso país atravessa um momento muito delicado, né? Uma grave crise política, econômica e ética, talvez sem igual na nossa história. Nós temos ouvido com frequência falar-se no nosso meio que Jesus está no leme da grande embarcação humana e que nós, espíritos, devemos, por assim dizer, confiar, perseverar e esperar, né? Como se, talvez não entendendo que Jesus não vai conseguir substituir o homem no trabalho que cabe ao homem da construção de uma sociedade mais justa e moralizada. Qual é a sua opinião a respeito? Acreditamos e confiamos sim que Jesus está no leme dessa grande embarcação que é a Terra. Porém, em momento algum da pregação do Cristo, na mensagem do Cristo que está colocada nos Evangelhos, nós vamos encontrar o convite à inação, à passividade. Vejamos que o Cristo, nas suas pregações, nos fala: ide e pregai, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. São verbos que nos convidam à ação. Ele mesmo deu-nos o exemplo. Em nenhum momento entregou-se à ociosidade contemplativa ou coisa do gênero. Sempre trabalhou muito. Então, me parece que nós temos que entender bem quando se diz que nós devemos perseverar e devemos esperar. Porque esta espera corresponde talvez ao sentido de termos a esperança de que nós estamos construindo e que teremos um mundo melhor. Agora, esse mundo melhor não virá sem a nossa participação ativa. É preciso arregaçarmos as mangas. Nós estamos, de fato, num momento que exige muita entrega, muito trabalho, muita ação em nome da divulgação do Evangelho, mas, sobretudo, da vivência dos postulados cristãos. Até porque no Livro dos Espíritos, acho que não me falha a memória, questão 932, se fala que a prevalência dos maus é porque eles são intrigantes e audaciosos, enquanto que os bons são tímidos. Então, talvez realmente seja a hora de nós espíritas deixarmos o comodismo de lado e arregaçarmos as mangas, como se disse, e irmos à luta, né? Mas, Adriana, nós vamos para um pequeno intervalo na nossa entrevista e voltamos em seguidinha. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o Espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná.
Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Prezados amigos, estamos de volta com o Diálogo Espírita, entrevistas, hoje com Adriano Greca, presidente da Federação Espírita Paraná. Meu caro Adriano, a propósito desse tema que nós estávamos falando ainda antes do intervalo, eu tenho ouvido as opiniões de alguns espíritas de que aquela expressão Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, tem o livro homônimo do espírito Humberto de Campos, psicografia do Chico Xavier, de 1938, de que essa expressão, na realidade, não seria apenas uma espécie de carta de intenções, não exatamente uma profecia. Qual é a sua opinião a respeito? Eu gostaria de dizer que eu penso que o Brasil é sim o coração do mundo, a pátria do Evangelho. O que não significa dizer que nós só temos no Brasil espíritos, o que pode parecer, né? É que nós temos no Brasil apenas espíritos de escola, apenas espíritos que já avançaram na sua jornada evolutiva, porque quando lemos a obra, nós vamos encontrar o Cristo e em conversa com Ismael, que é o espírito protetor do nosso país, e ali ele estabelece um plano. Depois de ter questionado aos espíritos que o acompanhavam, como estava o desenvolvimento do cristianismo na Terra. E ele, então, é ali que estabelece essa transferência da região onde o Cristo transitou quando esteve conosco, para uma região nova, justamente tendo como ponto central aqui o Brasil. A história do nosso Brasil, de como ele se constituiu, que trouxe para cá as nações europeias e também as suas dificuldades. Mas um povo simples que veio inicialmente, vamos ver os imigrantes italianos fugidos da guerra, imigrantes, os próprios portugueses, mas os povos da África que aqui se encontraram com os indígenas que aqui estavam, é toda uma constituição e toda uma integração entre os povos que nos caracteriza até hoje. O brasileiro tem esta característica. Mas, recentemente, durante uma fala de Haroldo Dutra Dias, que todos nós conhecemos e gostamos muito dele, ele disse que o Brasil é um grande hospital de almas e aqui muitos espíritos têm encontrado espaço para a sua regeneração. Numa psicosfera distante do velho mundo, por exemplo, onde para eles lá seria muito mais difícil conquistar esse processo regenerativo. Então o Brasil é sim este espaço que a todos acolhe e que permite possamos construir aqui novos rumos para as nossas caminhadas evolutivas. Eu tenho uma outra pergunta aqui para você. É consenso, né, entre todos nós que o Espiritismo não faz proselitismo, ou seja, não está preocupado com converter ninguém, nem de atrair pessoas que vão acabar engrossando os números do IBGE no censo, esse tipo de coisa. Porém, inegavelmente, sempre nos causa uma alegria saber quando novas pessoas acabam adotando os postulados espíritas em sua vida. Como conciliar essas duas ideias aparentemente antagônicas, né? Onde, para alcançar o resultado da segunda, você tem que necessariamente partir para a luta, através dos meios de comunicação, da literatura, do movimento espírita em geral. Gostaria que você comentasse sobre isso. Eu entendo que fazer a divulgação espírita, promover o estudo do espiritismo, a sua doutrina, os seus princípios básicos, não pode ser confundido com fazer proselitismo. Porque o proselitismo é uma atuação mais enérgica que deseja converter alguém que, num primeiro momento, encontra-se em paz com a sua própria escolha religiosa e que nós vamos lá bater a sua porta, invadir o seu espaço
para convertê-lo ao Espiritismo. O Espiritismo não faz isso. Porém, nada nos impede, e esse é o nosso papel, de colocarmos ao lado de um jornal que faz a divulgação da doutrina católica ou das doutrinas, as demais chamadas doutrinas evangélicas, ou outra religião qualquer, e nós colocamos aqui qual é o ponto de vista e a visão e o pensamento da doutrina espírita. É isso que nós temos que fazer. Apresentarmos a doutrina espírita, divulgarmos os seus princípios, sobretudo através da nossa vivência. Acredito particularmente que o nosso exemplo é que vai converter e arrastar as multidões para que possam se transformar nos verdadeiros espíritas, e não apenas aquilo que nós divulgamos, falamos ou publicamos. É a nossa conduta, o nosso comportamento, a melhor forma de divulgarmos a doutrina. É um convite, uma proposta de vida, né? Exatamente. Uma coisa diferente, uma ideia renovada e que, como você colocou, ninguém vai dizer que essa é melhor ou aquela é pior que a nossa, nós estamos com a verdade, aquela coisa toda. Simplesmente tenta se mostrar, diz, olha, a doutrina espírita é isso, né? Aceita se quiser seguir, senão fica com a sua. Kardec dizia bem isso. O espiritismo não tinha vindo para aqueles que já estavam satisfeitos com a sua religião, mas para aqueles que não tinham nenhuma ou aquela religião não atendia às suas necessidades. Eu acho que realmente é por aí, concordo plenamente. Agora, também tem se dito, Adriano, que o espiritismo, nós espíritas, nos preocupamos tanto com quantidade, mas com qualidade, né? No entanto, quase que invariavelmente a gente observa que existe uma grande escassez de recursos humanos capacitados para desenvolver as atividades dentro das nossas instituições. E aí eu pergunto, será que é o trabalho que exige demais do candidato ao serviço voluntário? Ou será que está faltando criar-se as oportunidades ou até mesmo treinamento para essas pessoas, para que elas consigam ser úteis? Ou seja, como pegar, porque nós sabemos que existe no Brasil aí 20 milhões, 25 milhões de espíritas simpatizantes. Como fazer com que esses engrossem as nossas fileiras e estejam aptas a se tornar um espírita praticante ativo? Excelente pergunta, e ela vai ao encontro exatamente de uma proposta que fala muito bem, exemplifica muito bem o que é o trabalho federativo. A Federação Espírita do Paraná lançou um projeto no ano passado, aliás, já há 2 anos, chamado de Formação de Multiplicadores. É um projeto de qualificação do trabalhador espírita. Então, me parece que o que tem nos faltado é essa conscientização, sobretudo dos dirigentes, dos que estamos à frente do movimento espírita, da necessidade de formarmos trabalhadores, formarmos mais pessoas que se entreguem à divulgação da doutrina, mas ainda assim sem abrir mão da qualidade. O primeiro passo é que as casas ofereçam bons grupos de estudo. As palestras públicas são excelente forma de divulgação da doutrina, mas a postura de quem assiste às palestras públicas é sempre muito passiva. E o que nós precisamos é a de formação de pensadores. Então, os grupos de estudo, no meu ponto de vista, favorecem e são a porta de entrada para a formação do futuro trabalhador. Quanto mais nós conhecemos profundamente os princípios básicos da doutrina, nós vamos entendendo a necessidade que temos e necessidade que nós temos de trabalharmos. E vamos enxergar não como o trabalho espírita e o trabalho da divulgação da doutrina, não como algo que fazemos em benefício dos outros, mas algo que fazemos em nosso próprio benefício. Exatamente. É uma grande oportunidade que as instituições espíritas nos apresentam, nos convidam e que muitos de nós não estamos dando ouvidos. Quando somos convidados a servir, a trabalhar nas tarefas mais simples, na colocação da água, na atividade do passe, na atividade da evangelização espírita infanto-juvenil, na
no auxílio à coordenação de grupos de estudo. Todas essas tarefas são tarefas que nos beneficiam. E quem estuda a doutrina entende isso. E então vai abraçar essas tarefas com mais entusiasmo. Tem nos faltado esse entendimento e esse entusiasmo. Eu acho que, se me permite até fazer uma parte, eu acho que isso aí vem um tanto do atavismo que nós trazemos, talvez até das outras, das religiões de berço que abraçávamos, né? Onde havia passividade, você ia acostumado apenas a ouvir, e muita gente ainda está nessa fase de chegar na casa espírita, sentar e só querer receber, usufruir a palestra pública, depois tomar sua aguinha e ir embora, achando que isso já é suficiente. Nós temos que dar uma chacoalhada no movimento, fazer as pessoas entenderem que elas têm que se tornar mais participativas, né, Adriano? Exatamente. Mas temos um tempinho, eu queria fazer mais uma última pergunta para você. O Leon Denis, um dos mais eminentes seguidores de Kardec dos primeiros tempos, ele tem uma frase, eu não sei de que obra, que ele diz assim: o espiritismo será o que dele fizerem os homens. Naturalmente que ele não estava se referindo a qualquer mudança em termos da filosofia espírita, da moral espírita, etc., mas do movimento espírita, o futuro disso aí. Então eu pergunto para você, que tipo de espiritismo nós estamos construindo? Né? É apenas mais um rótulo religioso ou é realmente uma filosofia, uma verdadeira filosofia profundamente moral e espiritualizada que vai iluminar os caminhos da humanidade? Wilson, eu tenho uma natureza otimista. Eu vejo com otimismo o que está acontecendo com o movimento espírita no nosso país. Se nós pegarmos os últimos 2 censos, o do ano 2000 e depois do ano 2010, nós vamos encontrar ali uma informação que tem passado desapercebida da grande maioria das pessoas. Mas, proporcionalmente, o Espiritismo, diz-nos o censo, o IBGE, portanto, proporcionalmente, o Espiritismo foi a religião que mais cresceu. O maior número de pessoas tem se afirmado espírita. E o que nós vamos percebendo é que os princípios da doutrina espírita também vão se espalhando e ganhando adeptos, seguidores, vão então alcançando e atendendo aquilo que está exarado no Livro dos Espíritos, questão 842. A melhor religião será aquela que maior número de homens de bem fizer e menos hipócritas. Então, nós não queremos ser a grande, ou o Espiritismo talvez não seja a única religião do mundo, mas os seus princípios vão se espalhando e ganhando terreno a cada dia. Através das mídias, os filmes, as novelas, quanto tem se falado dos princípios espíritas? Muito bem. A gente gostaria de estender esse papo aqui por mais, pelo menos outro tanto do tempo que a gente desfrutou aqui da sua companhia, da sua presença, mas fica para uma próxima oportunidade. Quero pessoalmente, em nome da ADE Paraná, agradecer a sua presença, ao Diálogo Espírita, que outras oportunidades tenho certeza que surgirão, e desejar de coração, sinceramente, que você tenha uma excelente gestão junto à Federação Espírita do Paraná, com os demais companheiros, para que nós, como você colocou lá numa pergunta anterior, unidos, a gente possa, cada um dando o seu quinhão de contribuição, a gente fazer um movimento bom, não é só para o Paraná e para o Brasil inteiro. Tantas pessoas possam ser alcançadas pela mensagem espírita, tanto melhor. Então, as suas palavras finais, por favor. Eu gostaria mais uma vez de agradecer ao seu convite, Wilson. Essa foi uma grande oportunidade. Quero dizer que fica, sim, o gostinho de quero mais, né? Quem sabe a gente possa retornar e dizer que a Federação Espírita do Paraná e a sua diretoria estão a serviço do movimento espírita e o que nós desejamos é estar cada vez mais próximos. Eu disse que haviam 3 verbos e
que estão colocados no Estatuto da Federação como as nossas atribuições. E falei da promoção da divulgação, né? Falei do agregar e a terceiro verbo é o apoio. Todo o apoio que pudermos dar à divulgação da doutrina espírita, nós queremos oferecer. É isso. Muito obrigado e que possamos nos encontrar em breve. Que assim seja. Um grande abraço a todos os nossos amigos do Diálogo Espírita. Até a semana que vem.